Bom dia, pessoal! Hoje é o Nicolas aqui novamente e hoje a gente vai falar sobre a diferença entre soft links e hard links. O que é um soft link e o que é um hard link? Quais são as vantagens e desvantagens em utilizar um ou outro? Bem, vamos lá. Hard link é um link duro, né? Na tradução, seriam os links de metais. Os mais utilizados hoje, já há muitos anos no paraquedismo, são conhecidos como Nylon Wrapped Links. Esses links são links ovalados de metal, antigamente era usado com proteção de cádmio e há muitos anos já vem esse que nós chamamos de Stainless Steel Nylon Wrapped French Link, que é um link francês da Piguet. Ele é de aço inox 316, tá? Os mais utilizados no paraquedismo hoje em dia, nós temos o Nylon Wrapped Links, o 3,5, nós temos o número 4, nós temos o número 5 e nós temos o número 6. O número 3,5, ele é usado nos tirantes pequenos, em velames de performance, né? Hoje em dia, na verdade, eles estão usando mais soft links, mas vamos falar onde eles eram utilizados. O número 4 era utilizado em alguns reservas e também em alguns principais. Já o número 5, ele era utilizado em velames students, ainda existem alguns velames students, e a maioria dos reservas que vinham de fábrica vinha com Nylon Wrapped número 5. E o número 6, ele é utilizado em tandem. Né? Vê a diferença aí dos links mais utilizados, os tamanhos de diferença entre 3,5, 4, 5 e o número 6. E o que é o soft link? O soft link nada mais, nada menos é que um pedaço de linha, certo? Uma medida exata, com um pequeno pedacinho de fita, né? Essa fita é dobrada e costurada. Esse pedaço de linha, ele passa por dentro dele mesmo, formando um pequeno looping, e novamente aqui dentro dele mesmo, formando um outro looping. Então ele é um duplo looping, uma das pontas tem uma fita e na outra das pontas tem um looping livre. A diferença entre um e o outro dos mais utilizados é o de principal, que usa a linha Spectra 1000 libras, e o de reserva, utilizado em reserva, que usa a linha Spectra 1500 libras. Existem fabricantes que confeccionam seus soft links para reserva com também linhas Spectra de 825 libras, né? Mas aí depende do fabricante. Mas os mais utilizados é da linha Spectra 1000 libras e 1500 libras. Veja bem que não possui muita diferença de espessura entre um e outro, mas na carga de resistência sim tem uma diferença muito grande entre um e outro, tá? Então, basicamente, é um pedaço de linha e um pedaço de fita. Quando ele é costurado, ele fica nesse formato aqui. Ele possui, alguns deles possuem de principal 2 costuras, Bartec, né, de 42 pontos, e outros possuem 3 costuras. Beleza? Então, agora vamos tentar entender quais são as vantagens e desvantagens da utilização entre soft link e hard link. Primeiro, nós vamos falar sobre o hard link. A diferença entre o hard e o soft na sua quantidade de carga. Os antigos modelos, o link número 3,5, ele tinha o que nós chamamos de SWL, que é o Safe Working Load dele, e o BL, que é o Breaking Load. O Safe Working Load é a carga de trabalho segura, e o Breaking Load é a carga de ruptura desse link, tá? O 3,5, a sua carga de trabalho antiga era de 100 kg e a sua ruptura de 500 kg. O número 4 era de 180 kg e a sua carga de ruptura de 900 kg. O número 5 dos students e a maior parte dos reservas, ele era de 280 kg com a sua carga de ruptura de 1.400 kg. E o número 6, utilizado em tandens, a sua carga de trabalho segura era de 400 kg com 2.000 kg de carga de ruptura. Os mais novos da Piguet, da Nylon Wrapped Links, né, os modelos Nylon Wrapped, eles já mudaram isso, eles estão mais resistentes. São os modelos Stainless Steel, são os modelos de aço inox 316, né?
Então, aí eles ficaram com a nova carga de 220 de carga de trabalho segura e 1.100 de ruptura. 280 de carga segura e 1.400 de ruptura. Esse aqui ficou com 450 quilos de carga segura com 2.250. E esse aqui, número 6, é 650 quilos de carga segura com ruptura de 3 toneladas, 250 quilos. Agora vamos falar desse jogo de Softlink aqui, que é o de principais, que é utilizado a linha Spectra 1000 libras. Tá? Eu vou falar apenas do modelo que é fabricado pela Skyhelp, que é o modelo que foi testado em dinamômetro, né, máquina de teste, tanto pelo Instituto de Pesquisa, como aqui na Faculdade de Sorocaba, nós realizamos teste de carga. E esse aqui nós denominamos ele o SLM, que é o Softlink Main, né, 10. A carga de trabalho dele é de 653 quilos e a carga de ruptura é de 3 toneladas, 266 quilos. Ou seja, o Softlink D principal, que é o mais fraquinho entre aspas, a carga de ruptura do link 6, que é o link para tandem, certo? Que é o maior. Olha o tamanho disso aqui, ó. Ele é gigante, né? A sua carga de trabalho segura é de 650 quilos. O do Softlink do principal é de 653. Ele é 3 quilos a mais. E a sua carga de ruptura é de 3.266 quilos. Ou seja, ele aguenta 16 quilos mais do que o link de tandem. Agora o de reserva, que usa a linha Spectra 1500, a sua carga de trabalho é de 980 quilos e a sua carga de ruptura é de 4 toneladas e 900. Ou seja, ele basicamente é mais do que o dobro da carga de resistência do link de metal. Mas fora isso também, vamos fazer uma análise em relação ao resto do equipamento, né? Esse tirante fino, que é o tirante do principal, nós chamamos ele de tipo 17, é o nome da fita, tá certo? O tipo 17 aguenta 2.500 libras, ou seja, o tipo 17 se rompe com 1.136 quilos. Alguns reservas, alguns containers, no tirante do reserva, ele usa o material chamado tipo 8, que é aquela fita mais larga. Ele é basicamente o dobro de largura desse aqui, só que ele é uma fita com uma linha preta no centro. Aquele tipo 8 aguenta 4.000 libras, ou seja, 1.818 quilos. E alguns equipamentos utilizam a fita tipo 7, de 6.000 libras. Essa também é uma fita mais larga, que é a mais utilizada geralmente. É uma fita mais larga que tem aquelas costurinhas amarelas na lateral, né? Muita gente, inclusive, chama aquela costurinha de linha de segurança. Na verdade, ele não é uma linha de segurança. Aquela linhazinha na lateral é um identificador do tipo de fita. E ela aguenta 6.000 libras quando zero, que é 2.727 quilos. Eu fiz aqui uma colinha para mim, eu estou olhando o tempo inteiro para baixo, porque eu sou acostumado a usar somente libras e aqui eu fiz a conversão para quilos, tá? Então vamos fazer uma análise rapidinho. Toda a estrutura, na engenharia, toda a estrutura, eles consideram a rigidez ou a sua qualidade devido ao seu ponto mais fraco. Ou seja, o ponto mais fraco é o elo onde inicia a ruptura. E o ponto mais fraco, por incrível que pareça, num equipamento, é a ferragem. A ferragem aguenta 2.500 libras. Existem equipamentos que possuem ferragem para 5.000 libras. Ou seja, tanto os links de metal como os links os soft links, eles são muito além do que você precisa. Mas aí fica a dúvida, Nicolás, o soft link ele é muito mais resistente do que o hard link, mas qual eu devo usar? Bom, vamos lá. Primeiro, vamos pegar esse aqui, ó, número 4, que é mais fácil de mexer, tá? No caso do hard link, se você quiser fazer uma inspeção nele, a única inspeção que você consegue fazer nisso aqui é uma inspeção visual. Você consegue abri-lo, fechá-lo,
e visualmente inspecionar. Tá? Eu entrei em contato com o IPT, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas em São Paulo, e também com algumas faculdades de engenharia de materiais. Para esse tamanho de peça, só para vocês terem noção, para fazer uma análise mais a fundo dela, uma inspeção mais apurada para saber se ela não possui rachaduras internas ou não, tem muita gente que detém o conhecimento do líquido Magnaflux, que é um líquido penetrante usado na aviação para localização de rachaduras. Nesse tamanho de peça não dá para aplicar o Magnaflux. A única maneira de checar a integridade dessa peça é passando por ultrassom. E um aparelho desse é caríssimo, um teste desse é caro. Sai fora do paraquedismo normal que a gente utiliza. Um loft tem um aparelho de ultrassom para checar um link de metal, né? Isso é fora da realidade. Então cabe ao técnico em paraquedas apenas fazer uma inspeção visual e uma inspeção prática de fechamento. Ele vai fechar o link, se o link estiver fechando sem folga, se ele estiver ajustando. E veja bem que aqui, no começo do link, a gente tem uma parede limitadora, certo? Essa parede limitadora é onde para a rosca. Geralmente os fabricantes falam para você fechar ele manualmente, com a mão, e depois dar um quarto de volta, né? Existe o torquímetro para isso também, mas ele não é utilizado, o que a gente chama em pista, né? Tem muita gente que não tem o torquímetro com chave de boca, é uma ferramenta que é difícil de ser encontrada. Então, beleza, a gente coloca as linhas aqui no link. Quais são os vários prós e contras? O pró desse link, ele é que é muito fácil de fazer a instalação. Você simplesmente, depois de tirar a torção das linhas, você vai conectar as linhas do seu velame, você vai pegar ele, passar no tirante e simplesmente fechar. Pegar uma pequena chave de boca, após fechar com a mão, dá um quarto de volta para que não tenha super aperto e danifique o material, ele perde a sua resistência, certo? Teoricamente ele está fechado. Quais são as desvantagens? Bom, por ser um link de metal, por ser um hard link, às vezes o slider desce com tanta velocidade que ele vem e agride esse link. Ele acaba danificando as linhas da lateral, as linhas externas, né, que seria do centro do velame e do estabilizador. Além disso, ele pode também danificar o ilhós do slider. E aí o que acontece? Uma vez que você saltou, o seu ilhós veio com tudo, bateu nesse link e causou um dano no seu ilhós. O dobrador não viu, dobrou seu paraquedas, colocou de volta para o salto. Aquele dano criou uma lateral cortante. No próximo salto, isso já aconteceu, tá? E nem uma, nem duas, diversas vezes. A hora que o seu slider desce, ele desce cortando as linhas do seu paraquedas. Então essa é uma desvantagem do hard link. Para isso, existe o que nós chamamos de slider bumpers. Os slider bumpers, eles são diversos, tá? Ele possui os caninhos de plástico, tem outros que são fitas, são enroladas em voltas, tem outros que são pedaços de tecido que são costurados aqui. Para quê? Slider bumper, né? Como diz, bumper seria um para-choque. O slider vem, bate nesse para-choque e não atinge o link. Só que aí você está adicionando um link de metal, mais um jogo de peça de slider bumper e está efetuando uma costura. Então você já adicionou e agregou preço e serviço a tudo isso para poder prevenir. Outra desvantagem do link. Uma vez instalado, o link ele é feito para seguir a sua resistência nessa direção. O que já aconteceu bastante? Durante o processo de dobragem, ele acaba acontecendo isso aqui, ó. Certo? Na hora que ele der o snatch force, que é aquela abertura drástica, aquele pico de força na abertura, essa pulada que ele dá aqui, ó, corta o tirante na lateral. Isso também não é raro, isso é uma situação que acontece muito. E outro tipo de problema é o seguinte, às vezes se ele acontecer isso aqui, ó, aí você tem, dependendo do link, durante o processo de abertura, se ele rotacionar, aí você vai ter um grande problema. E se ele rotacionar desse jeito aqui, se for no principal, provavelmente você vai ter uma ruptura do link. Aí você vai ter que comandar o reserva. Se isso aqui acontecer no reserva, por exemplo, o problema vai ser
Se isso acontecer no reserva, então, quando se utiliza link de metal no reserva, o que a gente faz? A gente tem que, além de usar um slider bumper, né, para proteger ele, a gente tem que costurar o link aqui embaixo para que ele fique no seu local, certo? Beleza, então a gente viu que o link de metal ele é mais fácil para fechar, ele praticamente dura a vida inteira do skydive da sua peça, mas ele tem essas desvantagens de poder rotacionar, ter que usar um slider bumper, sem contar que, vamos só tirar uma base aqui, ó, de todos esses links, certo? Se a gente pegar uma balancinha de precisão aqui, vamos ver, além disso, ele é uma peça rígida, né? E ele agrega peso. Então, o link 3,5, que é o menor, ele possui um único link, 7 gramas. Né? O link número 4, 11 gramas. Né? Não sei se vocês conseguem ver aí. O link número 5, ele é 21 gramas. E o link número 6 de tandem, 35 gramas. Cada um. São 4 desses que é utilizado. Agora, se a gente pegar 4 soft links, 4 unidades, um jogo inteiro e pesar, ele dá exatamente 7 gramas. Ou seja, o menor link de todos, uma única unidade, pesa o mesmo tanto que um jogo completo de soft link. Certo? Então a gente já entendeu quais são as vantagens e desvantagens. Ah, Nicolas, mas o soft link ele pode ser perigoso? O soft link rotaciona? Quais são as desvantagens? Bom, a primeira desvantagem do soft link é que você vai precisar trocá-lo com maior frequência do que um hard link. Tá? Só que o hard link você pode estragar ele já na primeira instalação. Se você vê uma pessoa instalando o hard link e usar uma ferramenta de apoio para apertar, ele já espanou a rosca, acabou com o link. Ele já estourou antes mesmo de saltar, certo? Agora o soft link, no decorrer dos saltos, ele é uma linha espectra. Ou seja, isso aqui ele se decompõe com raio ultravioleta. Ah, o sol, e se eu deixar longe do sol? Bom, desde que você não more, não resida e não salte dentro de um estúdio de fotografia onde a luz é vermelha, né? Raio ultravioleta está incluso não só na luz do sol, tá? A luz artificial também possui uma pequena quantidade de raio ultravioleta. Então é basicamente o seguinte, desde que você consiga ver ele, ele está se decompondo. É óbvio que, né, na luz artificial isso aqui demoraria anos e anos e anos. Na luz do sol isso é muito mais rápido. Então você precisa sim ter esse cuidado especial com o soft link, que é mantê-lo o máximo longe possível de luz, tá? Vamos ver como é que é a instalação do soft link. A instalação do soft link ela é bem simples, mas ela pode se tornar um problema também. Se a pessoa não souber como instalar um soft link, isso pode ser um grandíssimo problema. Então, como que ele funciona? Primeiramente, você vai passar ele dentro do tirante ou dentro das linhas, tanto faz, né? Eu costumo fazer de que forma? Eu costumo primeiro passar todas as linhas, você vai tirar o twist das linhas. Olha que facinho, ó. Na verdade, eu acho até mais fácil que o link de metal, né? Mas tem muita gente que acha que não. Uma vez colocado ele aqui, você vai fazer o quê? Ó? A ponta do loopingzinho você vai passar dentro do tirante, certo? Depois de passado dentro do tirante, essa ponta do looping vai passar novamente dentro de todas as linhas. Qual é um erro muito cometido? Às vezes o cara começa a passar aqui, ó, nesse grupo, só que aí ele passa pelas 3 primeiras, pula a quarta e passa na quinta, ou pula a segunda e passa a quinta. Tá vendo aqui, ó? Esse é um erro que muita gente comete, tá? Precisa ter cuidado. Então, quando ele vai passar a segunda vez, ele tem que passar dentro de todas as linhas, certo? Passou pela segunda vez, aí você vai passar novamente pelo tirante, ele deu 2 voltas. Então ele entrou dentro das linhas, dentro do tirante, novamente dentro das linhas, novamente dentro do tirante, e logo em seguida, esse looping dessa extremidade vai passar dentro desse looping aqui, da casinha da fita. Passando aqui dentro, você abre esse loopingzinho e enfia essa casinha rígida aqui dentro. Uma vez enfiado isso aqui, você faz isso aqui, não pode, tá? Ele tem que passar
completamente e estrangular aqui embaixo. O que acontece? Isso aqui é rígido, a costura deixa ele rígido. Então, conforme você puxa nessa direção, que seria a ação da força do velame, quanto mais você puxa, mais ele estrangula. E essa parte rígida não deixa ele sair. Então, uma vez passado, está com 2 voltas sem twist, passou por dentro da casinha, travou, estrangulou, você vai trazer esse housezinho aqui para dentro e setar o seu link. Uma vez você traz ele aqui para dentro, segura ele no centro ali dentro e faz a setagem do seu link. Dá uma apertadinha nele e um tranquinho. Pronto, o seu soft link está montado e aguenta mais do que o seu sistema inteiro, né? Vai arrebentar ferragem, vai arrebentar tirante, vai arrebentar você e o soft link vai estar aí, desde que ele esteja novo e montado corretamente. Quais são as desvantagens do soft link? Vantagem, né? Ele agride o ilhós? Não, ele não agride o ilhós. Pelo contrário, o ilhós agride ele. Então, ele tem uma certa desvantagem nesse ponto. Agora, o que acontece? Se você instalar dessa forma e deixar ele funciona? Funciona sim e vai para muito tempo. O que acontece é que no manuseio, você vai manuseando, essa casinha aqui, ó, ele sai de lado. E aí ele seta nessa direção aqui, ó. E isso pode começar a se tornar um problema. Por 2 motivos. Primeiro, o slider agora não está vindo numa linha reta, ele vai bater nessa lateral e vai começar a cortar o seu soft link, tá? Então é muito importante que isso aqui esteja guardado dentro do tirante. É por isso que quando a gente instala um soft link no principal, a gente sempre trava ele aqui dentro e dá um pontinho de costura à mão, assim como no hard link, para evitar que ele gire, a gente dá um pontinho à mão aqui para evitar que essa casinha saia. Tá? Outro problema dessa casinha aqui na lateral, que isso é frequente, tá, pessoal? É muito frequente. O que pode acontecer é um pedaço de uma linha de freio ou qualquer outra linha vir aqui, ó, e estrangular esse cara aqui, ó. Aqui você vai ter problemão, cara. Aqui você vai ter velame girando, você pode estourar o soft link, enfim. Então é preciso, tanto no soft link como no hard link, ter cuidado na hora da instalação, tá? Agora, qual a diferença de segurança entre um e outro? Bom, a gente já viu que o soft link ele é extremamente mais resistente que os links de metais. O soft link de principal, vamos falar novamente, ó. Vamos comparar o soft link de principal, que é o menos resistente, com um link de metal inox Nylon Wrapped Links número 6 de stainless steel, tá? Ele se rompe, o número 6 do novo, tá? O antigo era 2.000 quilos, o novo é 3.250 quilos. E o soft link do mais fraco, de principal de Spectra 1000, enquanto esse se rompe com 3.250 quilos, esse se rompe com 3.266 quilos. Esses números dos links de metal eu retirei do fabricante da Piguet, fabricante francês, né, da Nylon Rapid, e também do The Parachute Manual, que é do Dan Pointer, né? E os números do soft link eu tirei devido a peças fabricadas aqui pelos nossos soft links fabricados e encaminhados para teste em instituições de teste, certo? Beleza. Outra coisa, como eu falei anteriormente, para checar um link de metal é preciso que a gente faça uma inspeção visual apenas. A gente dá uma olhada, tenta fechar, mas acaba aí. Se ele tiver uma rachadura interna, um problema na forja ou qualquer coisa, eu preciso tirar esses links e mandar para o Instituto de Pesquisa Tecnológica para passar o ultrassom nisso aqui, ou se não até um raio-x da peça, tá? Lembrando que o raio-x, dependendo do tipo de raio-x, ele não vai pegar rachadura interna nesse tipo de link, né? O que o IPT me informou que nesse caso seria ultrassom mesmo. Já o soft link, uma única fibra rompida, a gente pode checar o olho nu. Então a gente pode dar uma olhadinha nele, começou a romper e tal. Tem um certo critério a ser levado em consideração. Eu não possuo aqui, deixa eu dar uma olhada se eu tenho aqui, mas no site da PD eles possuem uma equiparação. Aqui, ó. Eu tenho aqui mais ou menos, vamos pegar das Spectras.
HMA Vector Microline. Microline é o nome que é dado pela PD às linhas Spectris. Aqui vocês conseguem ter uma ideia do estado e das suas cargas de resistência, tá vendo? Isso aqui você pode retirar depois, se alguém quiser, eu posso tirar foto disso aqui e postar para vocês, né? Isso aqui é de uma Microline 825, né? Mas dá para ter uma ideia aí da quantidade de força que perdeu cada linha. Dá uma olhada aí, ó. Beleza? Depois eu vou colocar essa foto aqui. Mas para uma inspeção mais apurada, aí nesse caso, pede para o seu técnico dar uma olhada. Se precisar trocar peça, troca. Agora que entra a diferença entre enviar o seu equipamento para um loft, para um local onde está equipado para fazer esse tipo de análise, né, com microscópio, com endoscópio, com máquina de teste, que já estudou, do que efetuar na área. Então, toda vez que você precisar fazer uma análise um pouco mais específica, eu recomendo que você mande num profissional gabaritado para isso, certo? Licenciado para isso, e que tenha os equipamentos próprios para fazer a inspeção devida do seu equipamento. Porque, lembrando, não é somente na abertura que você pode ter ruptura de peça, tá? Isso é um mito. Muitas das vezes, alguns velames produzem mais força no link, no tirante ou até em partes do tecido durante um processo de curva para final do que até mesmo na abertura. E se você tiver um link desse rompido vindo para pouso, meu amigo, vamos supor que lá na abertura ele quase se rompeu, mas ele está ali segurando o seu voo padrão, né? Que, ou seja, é o seu peso ali dividido por 4. Vamos supor que está tudo perfeitinho, voando reto, sem nenhuma turbulência. Seu peso dividido por 4, ele está aguentando. Você vai, manda o curvão ali para pouso, você coloca mais pressão de um lado do que do outro, aumenta a carga, força G. Esse link vem a romper. Qual é o resultado? Aí, meu amigo, não tenho que chorar, né? Peça rompida vindo para pouso, não tenho que chorar, tá? Então é por isso que eu sempre digo o que é uma recertificação de sistema e o que é uma dobragem de reserva. Bom, nenhum paraquedas precisa ser dobrado, o paraquedas precisa ser reinspecionado. Mas para inspecionar todas as peças e partes e todo o seu equipamento, é preciso abri-lo. E para devolver para o cliente, a gente precisa dobrar novamente para entregar dobrado, claro. Então, aquele ciclo de 6 meses que você encaminha o equipamento para o loft é uma reinspeção completa, como uma inspeção aeronáutica. A gente vai olhar todas as peças e partes, falar o que precisa ser trocado, o que está ruim, o que está ficando ruim, tira uma média do número de saltos que você faz pelo DA em 6 meses, faz uma análise daquela peça, se ela aguenta aquele determinado número de médio de saltos durante esse período de 6 meses. Se você chegar numa conclusão que não vai aguentar, você indica a substituição da peça. Então, é por isso também que tem muita gente que às vezes fala assim, ah, mas ele aparenta estar boa a peça ainda, você está recomendando a troca. Exatamente, porque ele aparenta estar bom ainda. Ou seja, ele já começou a sua degradação, ele já está ficando ruim, ele está para romper a qualquer momento. A gente quer trocar aí, a gente não quer que se rompa antes, tá? Eu acho que eu vou terminar hoje por aqui, que eu tenho esse velame para instalar aqui. E acho que é isso, pessoal. Hoje nós falamos aí um pouquinho sobre a diferença entre soft link e hard link, algumas de suas vantagens e desvantagens. Mostrei como é que instala aí o soft link. Eu vou deixar esse vídeo salvo aqui, caso tenha dúvida, só rodar o vídeo de novo. E se vocês tiverem dicas sobre novas lives e conhecimentos técnicos que eu puder ajudar, se eu não souber, eu vou estudar, aprender junto com vocês e depois repassar a informação. Deixa aí no texto, depois eu respondo para vocês. Beleza, gente? Vem fazer parte dessa família também, vem para a Skyhelp. Valeu, eu sou o Nicolas e tenham todos um ótimo final de semana. Valeu!